E aí, suave? Esse é o canal Diego Mundo do Futebol. Hoje é o Dia Nacional do Futebol e meu aniversário também. E nesse vídeo eu vou contar para vocês algumas curiosidades da história do futebol brasileiro. Mas antes, já se inscreve no canal para mais vídeos sobre a história do futebol brasileiro. O futebol chegou no Brasil em 1895 por um cara chamado Charles Miller, que era um estudante paulista que viajou para a Inglaterra para uma temporada de estudo, trazendo para o dia de hoje, fez meio que um intercâmbio, né? Na Inglaterra ele ficou admirado com o futebol, né? E ao retornar para São Paulo, ele trouxe com ele 2 bolas de futebol, uma bomba para poder encher as bolas de futebol e um caderno com as regras, né, do jogo. Pouco tempo depois ele reuniu os amigos e chamou o pessoal para jogar uma pelada. Claro que ele teve que explicar as regras e tal, como funcionava, e assim ele organizou a primeira partida de futebol no Brasil. A partida terminou 4-2 para o time do Charles Miller. Tem outras versões também que dizem que os marinheiros jogaram o esporte antes no Brasil, em 1874, nas praias cariocas. Outra versão também diz que foi em 1882, quando o homem organizou uma partida de futebol entre seus funcionários. Mas sei lá, isso daí não importa tanto, porque o importante é que o futebol chegou nessa bagaça. Agora vamos falar sobre o primeiro clube do futebol brasileiro em atividade. O nome do clube é Sport Rio Grande, um time do Rio Grande do Sul, que foi criado em 19 de julho de 1900. Em homenagem à equipe, o dia foi escolhido como Dia Nacional do Futebol Brasileiro. O seu escudo tem verde, vermelho e amarelo em referência à bandeira do estado do Rio Grande do Sul. Atualmente o clube se encontra na 2ª divisão do Campeonato Gaúcho. O primeiro entre os 12 grandes a entrar em campo e ser considerado um time de futebol foi o Fluminense, que foi criado dia 21 de julho de 1902. Nesse mesmo ano de 1902, tivemos o primeiro campeonato de futebol no Brasil, o Campeonato Paulista, que foi vencido por um time chamado Clube Atlético São Paulo. Mas calma, não é o São Paulo que conhecemos hoje, era outro clube com São Paulo no nome. A estrela desse time era Charles Miller, o mesmo que trouxe o futebol para o Brasil. Já a seleção brasileira foi formada em 1914. Fez seu primeiro jogo contra o Exeter City da Inglaterra, no campo do Fluminense, em 21 de julho de 1914. Eita, que esse mês de julho tem história, hein? O primeiro título importante que a seleção brasileira ganhou foi o Campeonato Sul-Americano de 1919, conhecido hoje como Copa América. Participaram desse torneio o Chile, que goleamos ele por 6-0, a Argentina, que ganhamos de 3-1, desde sempre freguês Argentina, né? E o Uruguai, que empatamos 2-2. Como o Brasil fez 5 pontos e o Uruguai também, fizemos uma partida de desempate, onde o Brasil ganhou de 1-0. Depois disso foi só história, né? 5 Copas do Mundo, o Brasil é o único país a ter participado de todas as Copas do Mundo. Se você assistiu o vídeo até aqui, já deixa um like aí. Esse vídeo dá um trabalho para fazer, pessoal, mas é legal de fazer porque compartilhar um pouco mais sobre futebol com vocês, né? Em 14 de maio de 1905, o Bangu venceu do Fluminense por 5-3. Nessa partida tivemos o primeiro jogador negro a participar de uma partida de futebol no Brasil. Na época foi um escândalo, né? O Brasil sempre foi um país racista, mas naquela época era ainda pior, né, o racismo. Os times daquela época eram formados por estrangeiros, jovens da elite brasileira, brancos, obviamente, né, e ricos. A atitude do Bangu foi pioneira para o combate do racismo no futebol brasileiro, né? O nome do jogador foi Francisco Carregal, que ao terminar sua carreira virou tesoureiro do Bangu. Em 2001, o Bangu recebeu a medalha Tiradentes da Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro, em referência ao seu primeiro time a escalar um negro no Brasil. O primeiro clube grande a ser campeão com negros no time foi o Vasco. Como a equipe de 7 negros foi campeão carioca de 1923.
No ano seguinte, foi criada uma nova federação no Rio de Janeiro, que chamou o Vasco para participar da liga, com a condição que o Vasco excluísse os 12 jogadores considerados pobres, negros. O Vasco então recusou-se a participar do campeonato, tornando-se assim uma atitude histórica, né? O jogo com mais expulsões na história foi no jogo entre Botafogo e Portuguesa, pelo torneio Rio-São Paulo em 1954, no Pacaembu. O jogo teve 22 expulsões. Inclusive o Garrincha jogava pelo Botafogo na época e foi expulso. A maior goleada da história do futebol brasileiro foi um jogo em que o Botafogo aplicou uma goleada de 24-0 contra o time do Mangueira, no Campeonato Carioca, no dia 30 de maio de 1909. O jogador com mais gols no mesmo jogo foi Dadá Maravilha, jogando pelo Sport. Ele sozinho fez 10 gols na partida que foi 14-0 para o Sport, no dia 21 de novembro de 1964, pelo Campeonato Pernambucano. O gol mais rápido da história do futebol brasileiro foi feito pelo Fred, ele mesmo que foi centroavante do Brasil no fatídico dia, né? 7-1, não quero nem lembrar. Pela Copa de 2014. O gol dele foi marcado pela Copinha de 2003. Na época, jogando pelo América Mineiro, o Fred viu o goleiro se aquecendo fora da área do gol, pois tinha muita lama no campo. Bastou o juiz apitar o início do jogo que Fred chutou rapidamente para o gol, marcando um gol de 3 segundos e 17 milésimos. Mas não adiantou nada por o time dele, porque o time dele perdeu de 5-1 para o Vila Nova. No dia 31 de agosto de 1969, no Maracanã, na Copa do Mundo de 1970, teve um público de 183.341 pagantes nesse jogo, entrando para a história do futebol brasileiro como o maior público. O Brasil ganhou aquela partida por 1-0 com o gol do melhor jogador de todos os tempos, o Pelé. O primeiro campeonato brasileiro foi em 1959 e tinha o nome de Taça Brasil na época. O campeonato funcionava em um esquema eliminatório na época. A primeira edição da Taça Brasil contou com 16 times, onde 14 times eram divididos em 4 grupos: Norte, Nordeste, Sul e Leste. O campeão do Norte enfrentava o campeão do Nordeste. O campeão do Sul enfrentava o campeão do Leste. Os vencedores desses confrontos enfrentavam o campeão paulista e o campeão carioca para definirem o campeão geral da competição. A Taça Brasil era a única competição para definir o campeão nacional do ano. Resumindo, que só mudaram o regulamento e o nome da competição para Campeonato Brasileiro. O primeiro vencedor do Campeonato Brasileiro foi o Bahia, que bateu o Santos de Pelé por 3-2 no primeiro jogo. Perdeu para o Santos de 2-0 no segundo jogo, mas na época não tinha somatório de gols para critério de desempate. Por isso foi realizada uma terceira partida onde o Bahia ganhou do Santos de 3-1 de virada, tornando-se assim o primeiro campeão nacional do Brasil e também o primeiro campeão brasileiro. Atualmente o time que tem mais títulos do Campeonato Brasileiro é o Palmeiras, com 10 títulos. A primeira Copa do Brasil ocorreu no ano de 1989. Na época, o Campeonato Brasileiro já tinha sido testado de várias formas, de vários nomes, vários formatos. Então o Campeonato Brasileiro diminuiu o tamanho, deixando com menos time o campeonato, né? Aí os times com menores expressões ficaram putos, né? Porque não ia ter durante o ano a chance de enfrentar times maiores com mais audiência, né? Inicialmente, a Copa do Brasil era disputada entre 32 times. O primeiro campeão da Copa do... O primeiro campeão da Copa do Brasil foi o Grêmio, que empatou a primeira partida contra o Sport por 0-0 e ganhou o segundo jogo por 2-1. Hoje em dia, o maior campeão da Copa do Brasil é o Cruzeiro, com 6 títulos. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir até o final. Compartilhe esse vídeo nos grupos de futebol, né? E falou, pessoal, até o próximo vídeo.